Olá, eu faço companhia para você a partir de agora no Jornal Boa Notícia desta terça-feira. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos conversar ao vivo com Pedro Miranda, o único médico goiano que foi destaque na revista Forbes pelo trabalho de enfrentamento da Covid-19. O especialista em radiologia de apenas 30 anos já treinou mais de 5.000 profissionais na luta contra a pandemia. E ainda nesta edição, vamos para Belo Horizonte mostrar como está a vacinação contra a Covid-19 de padres, idosos e funcionários de asilos na capital mineira. E tem mais. Você costuma ler rótulos dos alimentos na hora das compras? Uma nutricionista vai falar sobre isso daqui a pouco. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. Nosso muito obrigada a você, devoto do Divino Pai Eterno, pela sua companhia todos os dias aqui. E começamos essa edição de hoje já chamando ele de forma remota. Eu estou falando do médico goiano, destaque da revista Forbes, uma das mais famosas e renomadas do mundo todo. Olá, Pedro Miranda, obrigada pela sua participação aqui conosco na TV Pai Eterno. Pedro, já falamos um pouquinho antes de entrarmos no ar, não preciso te chamar de senhor, é um jovem de apenas 30 anos, com um currículo de dar orgulho para todo mundo. Conta pra gente, você é especialista em radiologia e como que é ter esse reconhecimento internacional de um trabalho tão importante durante uma pandemia? Então, Carol, tudo bem? É o seguinte, na verdade, quando a gente pega um reconhecimento como esse, né, é muito gratificante, mas as pessoas olham muito o palco, né? Na verdade, esse trabalho ele vem sendo instituído há 7 anos, né? Então, tem 7 anos que eu treino profissionais, eu capacito profissionais numa metodologia que eu desenvolvi e foi isso que me levou ao reconhecimento, né? Inclusive, eu sou finalista de um prêmio de uma revista internacional também. Se Deus quiser, nós vamos trazer essa taça também para Goiânia. Oi, Oi, a nossa caiu aqui. Isso, Oi. voltamos à É. conexão. Isso, então, de um prêmio internacional, né? Então, são 7 anos de trabalho treinando e desenvolvendo esses profissionais, né? E o mais bacana disso tudo é que, quando chegou a pandemia, nós usamos toda essa tecnologia e essa metodologia para treinar esses profissionais de uma forma totalmente gratuita. Então, tinha muito por conta do profissional ser uma doença nova, altamente contagiosa, então que não dá margem ao erro. Imagina o profissional que está na linha de frente, fala assim, nossa, eu vou atender, vou colocar minha vida em risco, lógico que ele tem que fazer pela parte da ética, só que ele se sentia inseguro, porque ele não sabia como fazer. E aí nós usamos a parte de tecnologia, de simulação realística, um monte de tecnologia para treinar esses profissionais. E foi fantástico, assim, né? Nós treinamos mais de 5.000 profissionais presencialmente, né? E foram mais de 200 mil visualizações dos vídeos, das plataformas, isso pegando quase 52 países. Você tocou num ponto muito interessante, Pedro. Eu separei alguns dados aqui para explicar para os nossos telespectadores, quem está acompanhando o JBN, o que significa essa publicação, né? Ah, mas o médico apareceu na revista por quê? E a gente explica de uma forma muito simples. Como você disse, não é um trabalho que começou agora, ele nasceu há muitos anos atrás. A publicação foi feita em 29 de dezembro. A gente destaca aqui que você aparece na categoria Ciência e Educação. Desde 2014, a revista Forbes seleciona 90 jovens de destaque, são 15 categorias por diversas atuações em setores diferentes. E você tem o projeto reconhecido que leva o seu nome, que é o Instituto Pedro Miranda, e atualmente você também é presidente da Associação Brasileira de Simulação Médica. Conta um pouquinho para a gente a respeito desse seu instituto, desse trabalho, treinando tantos estudantes, recém-formados e profissionais, como você falou. Assim, na verdade,
tudo surgiu por conta de uma dor muito grande, né? Quando a gente está no vestibular ali, fazendo cursinho, terceiro ano, os professores estão altamente didáticos e querem te passar o aprendizado. Depois que eu entrei na faculdade de medicina, é um universo completamente diferente. Nós tínhamos aqueles professores que tinham um currículo extenso, uma cátedra muito grande, mas eles não estavam muito importando assim em passar o conteúdo de uma maneira fácil de aprendizado. Quando eu me formei e virei a chave, e eu gosto muito de dar aula, eu já fui direto para lecionar também. Fiz mestrado, fui direto para ministrar aula, né, para lecionar em escolas de ensino superior médicas, né, aqui em Goiás. E aí eu também percebi essa dor, e foi aí que eu fui aprofundar no tema de desenvolver metodologias e técnicas, né, baseados no mais realístico possível, justamente para que o profissional se sinta mais seguro, para que o acadêmico de medicina, para que o médico, ele tenha segurança de atender. E, consequentemente, quando ele tem segurança, é muito bom para ele. Por quê? Porque ele vai diminuir e muito o estresse, nível de ansiedade, enfim. E o melhor ainda é na outra ponta, porque a gente está garantindo um serviço de qualidade para toda a população. Então, esse trabalho, ele entrou na Forbes, claro que tem a questão financeira, a gente está falando de uma revista sim, mas eu entrei na categoria de ciência e educação, tanto pela parte do empreendedorismo, mas principalmente do impacto que isso está causando, né? Então, eles avaliam, dentre vários aspectos, além da questão financeira, eles avaliam qual que é o impacto que isso está causando. E o impacto é muito grande, principalmente no profissional diretamente, mas lá no final, que é o nosso objetivo, que é dar uma assistência de muita qualidade para a população no geral, né, Carol? Só para a gente finalizar, Pedro, vocês heróis, eu aproveito aqui em seu nome para parabenizar todos os profissionais de saúde dessa linha de frente tão dura de uma pandemia desconhecida, muitas informações, um inimigo invisível. Eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem final. Mesmo com a chegada da vacina, a pandemia não acabou. Ainda temos muitas perdas, infelizmente, famílias perderam seus entes queridos, médicos morreram trabalhando. Eu queria que você deixasse uma mensagem realmente de fé, de que vale a pena trabalhar e de que a gente com certeza vai vencer no determinado momento. Olha, Carol, eu falo que esse reconhecimento, que foi um reconhecimento da Forbes, eu coloco ele para todo mundo que trabalhou na linha de frente, né? Ele não é só para mim, ele é para o Brasil, ele é para as pessoas e principalmente para nós goianos, né? A mensagem final é que nós estamos muito perto, acreditem, tenha fé, eu acho que nós estamos chegando aí, como se diz, na parte final aí para a gente conseguir resolver, mas ainda não acabou, né? Nós estamos vencendo essa guerra, essa luta, né, essa batalha, mas a guerra ainda não acabou. Então, é muito importante manter as recomendações que as autoridades passam, é muito importante ter aquela autoconsciência e até aquela compaixão para com o próximo, porque tem muita gente infectada, tem muita gente sofrendo por conta disso, e não é brincadeira, tá bom? Muito obrigada pela sua participação e parabéns mais uma vez. E tem mais notícia boa, a gente fala agora de um benefício para a saúde, recebido de braços abertos e com o coração cheio de esperança. É a campanha de vacinação contra a Covid-19 que começou para os idosos que moram em instituições de longa permanência mantidas pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Padres do Convívio Emaús e idosos receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Os funcionários que cuidam diretamente dos idosos também foram imunizados. Vamos ver. Um sinal de esperança em um tempo sombrio. A tão sonhada vacina contra a Covid-19 está chegando. Aos poucos, a população começa a ser imunizada. Agora foi a vez dos padres idosos que vivem no Convívio Emaús. A vacinação faz parte do cronograma da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui no Convívio Emaús, nós temos o cuidado com os padres da maturidade. A maioria tem de 75 anos a mais e moram aqui 15 padres da maturidade. Padres que doaram a vida em paróquias para cuidar de pessoas e que agora são cuidadas pela Arquidiocese, por Dom Valmor e por nós aqui do Convívio Emaús. E recebemos com muita esperança da Secretaria Municipal de Saúde esta ligação dentro do plano de vacinação para que viessem aqui vaciná-los, porque eles entram dentro dessa categoria, né, dos idosos morando em um
em um lugar como o Convívio Emaús. E assim, portanto, hoje nós estamos aqui com muita esperança, vacinando a cada um deles para que tenham essa tranquilidade, segurança, e assim a gente vai vencendo passo a passo esse tempo da pandemia. Os primeiros padres da Arquidiocese de Belo Horizonte estão recebendo a vacina. São cerca de 15 sacerdotes que moram aqui no Convívio Emaús, mais os funcionários que têm contato direto com esses padres. Um total de 50 pessoas que estão recebendo o imunizante. Agora, a expectativa é para a segunda dose, que já tem a data marcada para daqui a 3 meses. Ansioso pelo momento, o padre Carlos Pinto foi o primeiro padre da Arquidiocese de Belo Horizonte a ser vacinado. Foram 11 meses em quarentena no Convívio Emaús. Com a vacinação, ele não escondeu a felicidade. A alegria, né, incontida mesmo, porque a gente está esperando por isso, né? E o que a gente passou aqui na quarentena, 10 meses, né? E agora poder estar recebendo a primeira dose da vacina, só alegria. Isso é um dom de Deus mesmo, né? E a gente passa a acreditar mais no ser humano que trabalhou e descobriu isso para a gente. Agora o padre pensa na segunda dose e incentiva que todos devem vacinar. Já marcamos né, para o dia 5 de maio, estaremos aqui de novo para a segunda dose. Essa vacina, com a graça de Deus chegando aqui e também para a população passo a passo, ela representa essa volta à convivência. O ser humano foi feito para se relacionar, abraçar, conviver. E essa falta adoece o espírito, a alma, a mente e a vida social. Então experimentamos e compartilhamos também, como todas as pessoas, essas dores. E hoje aqui, esse marco representa também para todas as pessoas um sinal de esperança. A nossa próxima reportagem agora é sobre nanismo, um transtorno caracterizado pela deficiência no crescimento das pessoas. Apesar disso, a gente vai apresentar agora para você a Vitória, que não tem a superação só no nome, e você vai saber por quê. Olha aí. O nanismo é um transtorno que se caracteriza por uma deficiência no crescimento e pode ser causada por distúrbios metabólicos e hormonais. Muitos que convivem com esse transtorno sofrem com o preconceito e com a descrença sobre suas capacidades. Mas este não é o caso da jovem Vitória, que não se limita às condições deste transtorno e busca sempre superar seus desafios. Na minha infância eu fui muito assim, eu fui inocente no sentido de não entender a minha realidade, né? Minha mãe nunca demorou um pouco para me jogar real, falar como eu seria, né? Então eu não tinha noção, eu era sempre a menor da turma e eu não acho que eu sofri preconceito por ser ingênua, por não saber, né? Porque para mim eu era só a menor e pronto. A partir de um tempo, né, eu fui me questionando, porque eu não crescia, né, as pessoas cresciam e eu não. E aí minha mãe teve que me falar, né, me contar. E quando eu tive noção da minha realidade, de como eu seria, foi um choque pra mim, né, foi um pouco difícil. E parece que assim, que a minha vida ficou nesse sentido, né, de só meu tamanho, parecia que eu era meu tamanho apenas e mais nada. A aceitação de sua condição foi acontecendo aos poucos e fez muita diferença em seu modo de ver a vida. E aí eu fui começando a querer me aceitar, né? Fui começando a viver mais leve. E aí eu comecei a fazer academia, né? Que minha irmã se formou em personal. O CrossFit é uma modalidade esportiva reconhecida pela sua alta exigência das capacidades locomotoras. Neste esporte é preciso muita motivação, força de vontade e garra, elementos que combinam perfeitamente com a jovem Vitória. Foi depois de ter enfrentado mais um obstáculo, um transtorno de anorexia, que ela conheceu o CrossFit e viu neste esporte a oportunidade de superar muitos desafios. Eu não sei nem explicar, assim, a gratidão que eu tenho de quebrar essas barreiras que às vezes a gente acha que é impossível, que é difícil, e ninguém falou pra mim que seria impossível, que seria difícil. Talvez eu senti, meu coach talvez sentiu, as pessoas, minha família também sentiu, mas eu fui lá e fiz, entendeu?
Este esporte lhe impõe algumas barreiras que aos poucos ela vai vencendo. E isso que me faz, assim, todo mundo que faz CrossFit faz você acordar para vencer, para melhorar. E eu para mostrar que a gente pode o que a gente quiser, entendeu? É só a gente confiar, se dedicar e acreditar. Ela possui um coração agradecido por ter a oportunidade de, ao conquistar suas vitórias, motivar outras pessoas que podem estar desanimadas. Quero poder mostrar para as pessoas, talvez gordas, magras, altas, que você também pode, entendeu? Assim como uma pessoa baixa como eu pode, todos nós podemos. O CrossFit é para todos. E poder aí criar algo para nós, que somos pequenos também dentro do CrossFit, alguma adaptação, seja de remo, seja de airbike. São pequenas coisas, conquistas, né? E pequenos apoios que fazem aí a gente crescer, evoluir e estarmos todos aí juntos no mesmo nível, né? Porque a gente é do tamanho que a gente, das coisas que a gente vê, e não do tamanho da nossa altura. E é esse lema que eu levo para minha vida. E com essa história linda, o JBN vai fazer um intervalo rapidinho. Nós voltamos já já. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia e hoje eu quero mandar um abraço muito especial para o nosso devoto que sempre acompanha a TV Pai Eterno em São Paulo, capital. É o seu Adilson Manuel dos Santos. Seu Adilson, muito obrigada pela sua companhia. Desejamos muitas bênçãos do Pai para o Senhor, para toda a sua família e para todos aí do estado de São Paulo. E agora a gente fala sobre o costume de ler o rótulo dos alimentos na hora das compras. Você sabe a importância de avaliar os ingredientes presentes no que a gente come, no que você come? Vamos ver na reportagem? Ler o rótulo dos alimentos pode te ajudar a ter uma alimentação mais nutritiva e saudável. Boas escolhas na hora de selecionar um produto fazem toda a diferença. Esta nutricionista explica quais são os pontos que devemos notar à primeira vista em um rótulo. Bom, a primeira coisa que você deve olhar no produto é a data de validade. É uma coisa que às vezes a gente não dá importância, mas é muito importante sim. Por quê? Vai evitar que você leve algum alimento para sua casa que está próximo de estragar. É muito comum que ali nos supermercados, aqueles alimentos mais próximos do nosso campo de visão estejam mais próximos de perder. Então, olhou, data de validade ok. A segunda coisa que você deve observar, se você tem algum tipo de intolerância, algum tipo de alergia, observar o rótulo se está dizendo que tem algum componente que você não possa comer. Mas a melhor forma de fazer isso é olhando o nosso terceiro ponto, que é a lista de ingredientes. Na lista de ingredientes é bom redobrar a atenção e observar se por ali estão insumos que nós conhecemos e são propícios para a nossa saúde. Lá na lista de ingredientes, ela se apresenta de uma forma decrescente, ou seja, começa com o que mais tem para o que menos tem naquele produto. Então, se você pegou a lista de ingredientes e lá na lista tem algum produto que você não pode consumir, você já descarta. Agora, se você não tem intolerância, não tem nenhum tipo de alergia, começou a ler a lista de ingredientes e os primeiros produtos que aparecem ali são sal, açúcar, farinha branca, gordura hidrogenada, entre outros, aquele produto já não é interessante, porque ele já está te dizendo que entre todos os outros componentes, aquilo é o que mais aparece naquele produto. Na tabela nutricional disponibilizada nos rótulos, encontramos informações como quantidade de calorias e os nutrientes presentes. Ela vai dizer a composição nutricional daquele alimento. Às vezes ela é um pouquinho difícil da gente conseguir interpretar, mas basicamente ela vai estar dizendo a quantidade de calorias que possui por porção, vai dizer quanto que tem de carboidratos, proteínas, gorduras, tipos de gordura, sódio e etc. E sempre ele vai fazer um comparativo em percentual
com uma dieta tradicional. Normalmente eles consideram uma dieta de 2.000 calorias, então ele diz de cada nutriente a quantidade em percentual que você está atingindo da quantidade de meta que você tem de um nutriente para o dia inteiro. Nesta parte da embalagem é bom ter uma boa atenção quanto aos valores das porções descritas e qual a quantidade de gorduras, açúcares, sódio e outras substâncias presentes em cada uma. Primeira coisa, a porção. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui de um alimento. Você vai consumir um pacotinho de bolachas. A bolacha vem 10 bolachinhas no pacote e a porção que está lá indicando na tabela nutricional é apenas uma bolacha. Ou seja, já indica que a porção que ele está sugerindo de consumir é pequena, é baixa. Então, aquele alimento ele é muito rico em talvez gorduras, açúcares e etc. Então, sempre que você vê aquela porção muito baixa, observe a lista de ingredientes. Veja o que tem naquele produto. Entre os produtos Diet, Light e Zero, há diferenças consideráveis e que devem ser observadas pelo consumidor. Os Lights, quando comparado com a formulação original, ele tem 25% a menos de algum ingrediente. Por exemplo, se você vai consumir um iogurte e você vai consumir a versão Light, em algum componente, pode ser o açúcar, pode ser carboidratos em geral, pode ser sódio. Em algum dos ingredientes, eles diminuíram 25% da versão original dele. Significa que ele é mais saudável? Às vezes sim, às vezes não. Sobre os alimentos diet. Já eles são feitos especificamente para pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar. Por exemplo, se você tem alguma restrição a alimentos que tenham açúcar, aí você olha se aquele alimento foi isento de açúcar. Se você tem restrição com sódio, você vai olhar se aquele alimento está isento de sódio. Então, sempre ele vai ser voltado para um público que tem algum tipo de restrição alimentar. Diabéticos, hipertensos, etc. Agora, já o alimento zero, eles vão escolher um dos ingredientes comparado com a versão original dele e vai excluir aquele ingrediente. O exemplo mais comum que a gente observa é o açúcar. Por exemplo, na versão original tem açúcar, na versão zero eles tiram o açúcar. Significa que isso é mais saudável? Também não necessariamente. Por quê? Porque sempre que eles tiram, eles vão substituir com alguma coisa. E pode ser qualquer coisa, desde adoçantes, artificiais, produtos químicos, etc. Todas essas coisas que a gente conversou são boas para ser colocadas em prática. Por isso a Tatiana separou alguns rótulos aqui e ela vai explicar para a gente quais são as informações que estão nele. Quando a gente vai fazer um alimento em casa, como por exemplo uma lasanha de frango, o que a gente espera encontrar mais nela? Tendenciosamente a gente vai encontrar mais a massa da lasanha, o frango e molho, certo? Agora, se a gente for comprar ela industrializada, será que é isso que a gente vai encontrar com maior quantidade? Agora, aqui na lista de ingredientes aqui, o primeiro componente, que é o que mais tem, molho, que seria uma coisa esperada. Agora, o segundo componente, temos sal e o terceiro, açúcar. Ou seja, o que mais tem nessa lasanha, os primeiros ingredientes são molho, sal e açúcar, bem diferente de como seria quando a gente fizesse em casa. Então, pessoal, depois de conferir todas essas dicas, o importante é descasque mais e desembale menos. E ainda falando sobre a atenção redobrada que devemos ter antes de comprar alimentos, o assunto agora é direito do consumidor. O advogado Rogério Rodrigues comenta sobre a propaganda enganosa nas embalagens dos alimentos. A publicidade no ramo de alimentos deve ser clara, precisa, objetiva, informar ao consumidor todos os elementos que compõem aquele produto. Mas, mais importante do que isso, é o consumidor, claro, ter muita atenção. Ler o rótulo para saber a origem, para saber qual a fabricação, se existe ou não mistura naquele alimento e se, claro, esse alimento é feito dentro dos padrões que são exigidos pela vigilância sanitária. No caso, então, de queijos que são feitos com misturas, que não são 100% derivados do leite, é sim importante, claro, que o consumidor tenha atenção, já que no momento da compra é possível aferir se ali no rótulo todas essas informações estão presentes. E estando presentes, claro, o consumidor poderá optar ou não por comprar o produto.
Mas, de maneira geral, cabe também ao consumidor, além da atenção, verificar se o produto possui origem, se existe, claro, o número de lote, se existe, quem foi o fabricante, qual é a cidade de origem do produto, enfim, são cuidados que devem ser tomados para que o consumidor compre de maneira correta, porque às vezes o problema não está na publicidade, na propaganda ou no rótulo da embalagem, mas sim na atenção ou falta de atenção do consumidor ao adquirir determinado produto. O mercado de consumo funciona dessa maneira. Os produtos são colocados no mercado, os consumidores compram e essa cadeia é alimentada a cada novo ciclo. Então, a partir disso, é preciso ter atenção, muita atenção mesmo. E a primeira atenção, claro, do consumidor, já que a indústria, para colocar um produto no mercado, é preciso passar por testes, por vigilância sanitária, por um regramento todo específico para que seja possível aquele produto chegar à gôndola do supermercado. E ao consumidor cabe saber se aquele produto, com mistura ou puro, é o produto adequado para ele e a sua família e assim, claro, alimentar essa cadeia de consumo e permitir que novos produtos cheguem ao mercado e novos consumidores também tenham a possibilidade de comprá-los. Por hoje é só, a gente se vê amanhã nesse mesmo horário, se assim Deus quiser. Tchau, muito obrigada.